pessoal, vamos continuar aqui sobre o trabalho, sobre segurança do trabalho, com relação ao trabalho em altura. Mais uma vez, vamos continuar aqui o trabalho. Então, eu sou engenheiro mecânico, sou Celso França, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança e mestre em gestão. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre guarda-corpo e proteção de abertura. Então, nós temos aqui, revisando, né, o trabalho em altura é acima de 2 metros. Então, quando se fala em trabalho em altura é porque está trabalhando acima de 2 metros, né? E a gente revisando ainda que todo trabalho em altura deve estar precedido de uma análise de risco, e essa análise de risco é que vai determinar se o que deve ser realizado de trabalho, de proteções, de coletivos e individuais, nessa análise de risco, isso é fundamental, tá certo? E em seguida o trabalhador, né, tem que estar as atividades que eles vão desenvolver, né, a capacitação que ele deve estar submetido, inclusive com a análise de risco, né, que tem que estar desenvolvida e passada para o trabalhador. Ele tem que estar treinado a capacitação nessas proteções, de como proceder, né? Essa capacitação requer que ele tenha esse conhecimento, né? E além disso, a aptidão clínica, né? Se os testes, né, de pressão, de uma série de outras que tem que estar apto, né, para não correr quando ele tiver numa situação de altura, ele não está em risco, né? Então precisa ter esses exames de liberação para o trabalho em altura. Então, uma vez que sendo feita essa análise de risco e o trabalhador esteja devidamente qualificado e capacitado, então a gente vai proceder para o sistema de proteção contra quedas, né? Esse sistema de proteção contra quedas, um desses pontos é justamente o guarda-corpo, né? Então, a gente vê aqui na norma NR 18.9.4 que é obrigatório na periferia da edificação a instalação de proteções contra queda de trabalhadores e proteção de materiais. Então, esse guarda-corpo, ele prevê que seja realizado. E ele é constituído de anteparos rígidos, né, fechamento total com altura mínima de 1,20 m. A proteção, quando constituída de anteparos rígidos, sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender os seguintes requisitos: o travessão superior 1,20 m de altura e resistência à carga horizontal de 90 kg por metro. Né? Esse ponto é extremamente importante. Por quê? Porque essa carga horizontal de 90 kg por metro, isso a maioria não atende. Por quê? Desde que não no projeto não atente para esse detalhe, né? Muitos projetos não atentam para essa carga, porque isso é uma coisa que eu acredito que seja recente, essa carga. Então, muitos projetos não atentam para isso. E, além de não atender isso, né, existe também a situação da precariedade dos guarda-corpos adotados, porque muitos não têm mais a manutenção adequada, a fixação, sejam eles feitos de madeira ou de ferro, com ferro. Então, essa carga vai ao longo do tempo se deteriorando. Por quê? Porque no caso da ferragem, ela começa a oxidação e vai perdendo a resistência. E a questão de soldas, etc. Então, essa carga horizontal não é atendida. Então, isso é um erro gravíssimo, né? Por quê? Porque o trabalhador se confia que aquela guarda-corpo ali está protegendo ele e na verdade não está. Então, quando ele se escora, quando ele
se trabalha ali confiante, né, isso pode surpreender com a quebra desse guarda-corpo, seja ele, no caso de ferro, com a oxidação e a falta de manutenção, seja ele de madeira, com madeira rachada, com nó, pintadas, que a gente não consegue fazer uma inspeção porque ela está maquiada a qualidade da madeira. Então, essas situações não são difíceis porque não são inspecionados, né? O projeto, quando atende, o que está lá não bate, não é a mesma coisa, tá certo? Então, o gestor quase que não tem não atenta bem para esse item, tá certo? E a gente observa na prática uma infração com, frequente, né, desse ponto, né, com relação a essa resistência. Além disso, a gente observa um dos problemas sérios, né, com relação ao guarda-corpo é a falta de inspeção. Né? Muitas situações a gente observa que o guarda-corpo é retirado e não é colocado no lugar, e nem é fixado no lugar. Então, assim, muitas situações. Então, é importante que haja uma inspeção com frequência, né, para que isso seja coibido, que isso seja venha a adotar um critério que realmente que isso não venha a acontecer. Por quê? Porque isso é uma situação em que pode acontecer um acidente, né? A falta dessa proteção. E principalmente porque a pessoa tira o guarda-corpo, coloca lá e não amarra o guarda-corpo. Então a pessoa que está chegando naquela situação acha que o guarda-corpo está ali fixado e se apoia no guarda-corpo e etc. E aí pode vir um acidente. Então é muito importante, né, que seja feito. Aqui a gente sugere um checklist frequente, né, que seja semanal, que seja periódico, vai depender muito de cada empresa, mas ou que crie-se outra forma de fiscalização, de controle, né? Essa é uma sugestão que a gente adota e que a gente sugere. Então, além disso, tem essas situações, né, que esses guarda-corpos aqui, quando a fixação dele não coincide aqui com essas costelas, que chamam aqui na região costela, mas na verdade é um suporte que ele atende. Então, quando ele não coincide, essa fixação não vai dar a resistência que ele exige, né? Além de também não utilizar essa mão francesa para dar maior resistência. Então, isso é uma coisa que a gente, né, observa que essa resistência, como a gente viu lá, né, essa resistência aqui de 90 kg por metro, ela não é observada. Por quê? Porque se ela fosse observada, a gente não veria essas situações aqui do guarda-corpo ficando sem uma rigidez necessária. Então, tanto isso aqui, essa fixação aqui da base, que é muito importante, ela não está apoiada, bem fixada, né? Ela aqui normalmente o pessoal utiliza dessa forma aqui de madeira. Então essa peça aqui que é de ferro, né? Normalmente é de ferro, a fixação dela não fica bem fixada. Então esse guarda-corpo não tem a resistência que a norma exige, né? Além disso, essa mão francesa muito pouca gente utiliza e isso é importante para dar uma rigidez maior. Com relação aqui ao fechamento e abertura, existe algumas situações em que a abertura do piso, como a norma 18.9.2 diz que o fechamento provisório constitui de material resistente, travado e fixado na estrutura, ser dotado de sistema de proteção contra quedas. Muitas vezes esses fechamentos de abertura é feito com material que não é resistente. Então é muito precário essas situações. Isso aí a gente adota e
estimula uma maneira de controle, que seria um checklist semanal que seja, ou etc. É uma sugestão, mas poderia ter, adotar uma outra qualquer que tenha efetivamente um controle. Mas o que não pode é deixar que isso, né, fique sem uma fiscalização, né, pelo menos enquanto isso vier com problemas recorrentes. Né, porque muitas vezes a pessoa tira a proteção dessa abertura e mais tarde a pessoa pisa, quebra o pé, né, se machuca e aí o prejuízo fica para a empresa. Além disso, tem outras situações também, que é esse aqui, que é o isolamento de área. No caso, quando a gente tem a necessidade do içamento de material, que abre aqui na bandeja, que chamam bandeja, plataforma de proteção primária, né? Abre-se essa plataforma para se fazer o içamento de material. Só que quando você faz essa abertura aqui, é obrigatório que você faça esse isolamento de área. Então, o isolamento de área, né, é muito importante quando você não tem aquele controle da sua situação e você precisa controlar aquela situação. Então, o isolamento da área é necessário, entendeu? Com porta fechada, entendeu? Que a pessoa lá de cima tenha avisado, tenha a condição de observar se quando ele vai içar o material, erguer o material, se tem alguém embaixo, tá certo? Então isso é essa parte aqui de abertura, fechamento, isolamento e o guarda-corpo, fica essa mensagem para vocês. Obrigado aí.